Antes de dar a oportunidade ao pregador, vamos ouvir mais uma vez as senhoras louvarem ao Senhor para finalizar o momento de louvor das senhoras. Glória a Jesus. Por tua morte lá na cruz, Jesus, te adorarei. Pelo sangue derramado, pelo véu que foi rasgado, te adorarei. Pelo privilégio de aqui estar, poder soltar a minha voz e te louvar, por sentir a tua presença, pela total certeza da tua existência, te adorarei. Por teu Santo Espírito que habita em mim, por teu grande amor que não tem fim, te adorarei. Por me inspirar na letra da canção, por cantar agora e sentir devoção, te adorarei. Te adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Adorarei, Senhor, mais uma vez
presbítero Jairo Rocha, e a igreja se coloca de pé. Vamos agora orar, colocar o porta-voz de Deus, boca de Deus, nas mãos do Senhor, para que Ele fale tudo aquilo que Deus tem para nós essa noite. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, certamente Deus ainda tem uma palavra para os nossos corações. Oremos então. Maravilhoso eterno Deus, Criador dos céus e da terra, Deus de paz, Deus de misericórdia, Deus de luz. Ó Deus, aqui estamos, Senhor, para ouvir a Tua palavra. Nós já Te adoramos, Senhor, entoando os belíssimos hinos na Tua presença. Também já o fizemos, Senhor, doando, Senhor, aquilo que Te é mister. A Tua parte, já Te adoramos, Senhor, ofertando. Ó Deus eterno, mais uma vez, estamos aqui para Te adorar, ouvindo a Tua palavra, que Tu haverás de usar o Teu servo, Senhor. Toma em Tuas mãos, fala aquilo que é mistério aos nossos corações, não aquilo que simplesmente desejaríamos ouvir, mas aquilo que Tu queres que nós ouçamos. Tu queres, Senhor, aleluia, mudar nossas vidas. Tu queres, Senhor, fazer mudança especial em cada vida, para que possamos ser missionários, aleluia, aqui, ali e acolá, onde quer que as Tuas mãos nos leve. Assim sendo, ó Senhor, abre os nossos corações para ouvir a Tua palavra, em o nome de Jesus. Permaneça em pé ainda, em nome de Jesus. A paz do Senhor para toda a igreja. Meus prezados irmãos, aproveitando que você está juntamente em pé comigo, abra sua Bíblia no livro de João. Enquanto você está achando o livro de João, quero agradecer ao Senhor Jesus nessa noite, pela sua grandeza, sua majestade e o seu poder, ter nos dado graça de estarmos aqui na Igreja das Assembleias de Deus no Pinheiro, pela primeira vez ministrando a palavra do Senhor. Quero agradecer pela vida do pastor Walter, pela honra e a confiança de ter nos permitido de chegarmos aqui nessa noite. Quero agradecer pela vida da irmã Mônica, a coordenadora do grupo de missões. Quero agradecer pela vida do meu amigo, companheiro, presbítero Misael. Eu estava dizendo para ele no carro, quando vínhamos, que agradeço a Deus primeiramente, segundo a ele, porque ele deixou Deus usar ele. Porque meu maior sonho era entrar por essas portas e dizer o que Jesus fez comigo aqui nessa igreja. Nunca tive oportunidade, depois de tantos anos. E eu sempre orando, Jesus, me dá uma oportunidade de chegar lá no Pinheiro e dizer o que o Senhor fez na minha vida. Quando adentrei por essas portas em um culto de missão, pela terceira vez, na primeira vez que eu cheguei aqui, eu vim vestido de franciscano, hábito franciscano, pois só andava desta forma. E eu me sentei na penúltima banca aqui do meu lado direito, quando para mim o púlpito foi transferido para a porta, porque toda a igreja estava olhando para a porta em vez de para o púlpito. Mas Deus fez maravilhas, porque adentrei nessa igreja como frei crente, e um dia saí como crente frei. Louvado, exaltado o nome de Jesus. João capítulo 8. Não olhe a tradução da minha Bíblia Sagrada, pois a minha Bíblia Sagrada, ela é da edição Ave Maria, é uma Bíblia católica. Essa Bíblia eu ganhei de presente no dia que eu recebi meu hábito franciscano, da presidente do grupo carismático da cidade de Escada. Se nesta noite eu estou aqui, foi por causa desta palavra. Hoje é o dia da Bíblia Sagrada. Muitos não dão valor, mas foi através dela que Jesus salvou a minha vida e me libertou. Glória a Jesus. João capítulo 8, versículo 31 e o versículo 32 diz assim: E Jesus, depois que Jesus, dizendo tudo isso aos judeus que neles creram naquele dia: Se permanecereis na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos livrará. Na sua tradução diz: e a verdade vos
libertará. Sente dando glória para Jesus nessa noite. Glória a Jesus. Meus prezados irmãos, tem mais de 20 anos que eu prego a palavra do Senhor, mas hoje está parecendo que é a minha primeira vez que eu estou pregando. A alegria, a emoção é grande nesta noite. Quando eu entrei por essas portas, eu disse a Misael: a frente é a mesma, o templo está bem mais bonito. Graças a Deus por isso. Mas naquele dia que eu adentrei por essas portas, não sei se aqui tem alguém naquela época, foi na gestão do pastor Carlos Alberto, naquele culto de missão, naquele culto que pastor Carlos Alberto ministrava uma palavra missionária. Após em 5 minutos que ele estava ministrando aquela palavra, Deus toca no coração dele para ele mudar a mensagem. Neste microfone, ele diz para a igreja: eu vou deixar essa mensagem para o próximo mês, porque Jesus está mandando eu pregar uma outra mensagem. Há um crente do Glória, que eu titulei ele como crente do Glória, porque das 3 vezes que eu cheguei nessa igreja, ele não parava de dar glória do meu lado. Era a glória do começo ao término do culto. Chegava a me incomodar, porque quem não conhece o poder, a grandeza de Deus, não está acostumado com a glória do Senhor. Mas quem está acostumado, quando um dá glória aqui, outro dali, ele começa a sentir o desejo também de glorificar o nome de Jesus, porque a glória de Deus, ela é contagiante. Ela invade a alma do crente, ela invade a alma daquele necessitado, aquele que adentra por essas portas. Ele vem com o espírito de adorador, vem com o espírito de buscar a presença do Senhor. Então quando um dá glória, outro dá glória, de repente a glória celestial invade a tua vida e você recebe bênção do Senhor. Aquele crente começou a dar glória. Quando o pastor começou a dizer que a mensagem não era aquela, ele gritou de lado daquele penúltimo banco e disse: é de Deus, pastor, prega tudo, porque é hoje que Jesus vai salvá-lo. Toda a igreja olhou para o irmão Ezequiel. Não sei se alguém conhece o irmão Ezequiel, vendedor de livro. Todo mundo olhou para ele sem entender. Pastor Carlos começou a ler o cântico, o Magnificat de Maria, quando Deus, ela diante da grandeza de Deus, começou a adorar com o seu louvor, um dos mais belos louvores da Bíblia Sagrada. E ela diz: a minha alma engrandece ao Senhor, ao meu Deus, meu Salvador. Quando o pastor estava pregando, ministrando este versículo, metade da igreja murmurava porque não entendia como é que um culto de missão, o pastor estava pregando aquela mensagem. Naquela noite eu entendi que tudo que sai deste altar tem endereço certo. Você não pode estar entendendo, mas Jesus não erra endereço, porque Ele sabe o que faz. É por isso que quando a mensagem não cabe para mim, presbítero Misael, eu guardo no meu coração, porque um dia vai me servir, mas eu não vou criticar, não vou murmurar, porque Deus está falando com alguém. E naquela noite, eu me levantei, porque eu entendi, a única coisa que me faltava, eu vou te contar como foi que Jesus transformou a minha vida. A última coisa que me faltava para aceitá-lo como Salvador foi tirar da minha vida a mariolatria. Pensa no camarada mais mariólatra da face da terra, era o presbítero Alessandro. E naquela noite eu entendi que Maria, a bem-aventurada mulher, eu posso imaginar e conjecturar nesta noite que Deus, olhando dos altos céus,
olhou para todas as moças crentes lá da Judéia, e só botou o olho em Maria. Ela é santa, é pura, separada. Ela vai ser a mulher bem-aventurada na face da terra, porque ela vai receber no seu ventre o Salvador da humanidade. E através do seu cântico, Deus abriu a minha mente para entender e compreender. Quem clama por um Salvador não pode salvar ninguém, porque é necessitado também de uma tão grande salvação. E naquela noite eu entendi que só há um Salvador entre Deus e o homem, só há um mediador entre Deus e o homem, só há um advogado entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo de Nazaré. Levantei-me e aceitei Jesus como Salvador, sem ninguém chamar. Mas como foi que eu cheguei aqui? Na frente deste altar é uma grande história. Eu nasci em uma família dividida em duas crenças, metade a católica apostólica romana, a outra metade umbandista, macumbeira. Meu pai e minha mãe, macumbeiros, minha avó, católica fiel, praticante. E eu cresci olhando essas duas crenças, e eu optei para ser católico. E um dia eu entrei em um grupo chamado Raio de Luz, um grupo de catequese. Fiz a minha primeira comunhão, me crismei e comecei a me desenvolver na comunidade onde eu fazia parte. Comecei a pegar gosto nos trabalhos da igreja, comecei a me envolver. No meio de todo aquele envolvimento, me nasceu um desejo, um sonho, um projeto de um dia ser sacerdote da igreja católica. E esse projeto comecei a correr atrás, porque sonho, desejo, a gente pode sonhar, mas para nós alcançarmos temos que correr atrás dele. E eu comecei a correr, e um dia cheguei para o padre da cidade de Escada, na ocasião padre Geraldo, contei o meu desejo, os meus projetos. Ele me enviou para a arquidiocese de Olinda, na ocasião Dom El de Câmara. Eu olhei naquele apogeu daquele seminário. Lembro-me que olhei para o padre Geraldo e disse: padre, não é aqui que eu quero ficar. Ele olhou para mim e disse: meu filho, para começar uma carreira sacerdotal tem que entrar no seminário na arquidiocese. Eu olhei para ele e disse: bem sei disso, padre, mas o meu coração arde para ser padre da ordem franciscana. Eu quero ser frei, eu quero ser da ordem franciscana capuchinho, eu quero estar no meio da favela, eu quero estar na grota, eu quero estar no meio do povão, eu quero ser na realidade, padre, um padre missionário, eu quero estar lá no campo, eu quero abraçar aqueles que estão na margem da sociedade. E assim eu fui enviado para o convento da Penha, lá em Recife, que é o convento franciscano da ordem capuchinho, que aqui em Maceió fica aqui na Praça do Centenário. E ali eu comecei a fazer os meus primeiros anos de seminário, quando eu comecei a me destacar dentro do seminário, de uma forma diferente dos demais seminaristas. Por quê? Porque eu comecei a defender a causa, a defender o dogma da minha igreja. Aonde eu passava em um povoado, em uma comunidade, e tivesse algum povo chamado, denominado protestante, pregando a palavra, eu tinha o prazer de ir lá e acabar com a festa dos crentes. E eu comecei a me desenvolver. Eu trabalhava muito em povoados, onde o imperialismo do catolicismo imperava, e naquele momento eu ia lá e acabava com a festa dos crentes. Mas Jesus tudo isso estava olhando dos altos céus, dizendo: um dia eu te pego, Alessandro, porque este povo não é pouca coisa não, esse povo é a menina dos meus olhos, quem mexe com esse povo mexe comigo. Chegou o dia de eu receber os meus votos. Quando eu recebi o meu superior, Frei Pepeu, ele me chamou em particular e disse:
você vai para um povoado chamado Nossa Senhora do Socorro, lá na cidade chamada Oricuri, no sertão de Pernambuco. Eu olhei para ele e disse: Frei, minha primeira missão, o senhor me manda para um povoado do sertão? Ele disse: há uma necessidade, Frei Alessandro, porque lá tem um povo chamado protestante, que está invadindo o povoado, e os fiéis estão todos se convertendo ao protestantismo. Eu aprendi desde aquela época, uma igreja missionária é uma igreja que cresce, é uma igreja que Jesus faz milagre, é onde Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo, porque eu entendo pela palavra que nós fomos chamados não para ficarmos dentro de quatro paredes, não. Jesus chamou os crentes e disse: ide, pregai o evangelho a todos. Existem muitos crentes acomodados, achando que é só para estar de quatro paredes. É bom, estamos aqui para adorar a Deus, mas a causa do reino de Deus está lá fora, aonde o pecador está precisando de uma palavra minha e sua, para que possa alcançar a salvação eterna. E ali eu fui. Naquela época, não sei aqui em Alagoas, mas em Pernambuco os crentes eram chamados de bode. E eu fui para combater os bodes daquela época. E eu cheguei no povoado, eu estava dizendo há poucos dias, eu estava pregando na Vila Franciscana, aqui em Quebrangulo, aonde foi um pouco do meu reduto. E ali eu estava pregando por trás do convento, aonde eu passei alguns dias. E naquele momento eu estava dizendo: aqui em Alagoas é bom, porque os povoados, as casas são tudo juntas. Mas em Pernambuco tem povoado, irmão, para eu ir falar com o meu vizinho, eu tenho que andar 20 minutos a pé. O vizinho mais próximo, pastor Simeão. Por quê? Porque são tudo distanciados. E eu estava deitado na varanda da minha casa, recentemente chegado, quando alguém tinha me contado que 2 crentes missionários, irmão, porque missionários são crentes que gostam de pregar a palavra. Missionários somos todos nós, não só aqueles que foram consagrados, que estão lá nos outros países fazendo missão, mas nós somos missionários, porque nós somos portadores do evangelho de Jesus Cristo. Então tinha 2 missionários adolescentes, e alguém dizia: olha, eles pregam todo sábado, padre, de manhã, 6:30 da manhã, porque eles esperam o povo vir em grupo para ir para a feira na cidade, e pregam 4 horas da tarde, esperando o grupo voltar, para eles pregar o evangelho. 4 horas da tarde eu estava na minha varanda esperando eles. Aí estava a corneta, aquela corneta velha, tempo da corneta. Estava o microfonezinho velho, enferrujado, o violão velho, e ele estava cantando o primeiro hino da harpa que foi cantado aqui nesta noite: ó quão cego andei e perdido vaguei. E eu escutando aquilo, eu desci da minha varanda, fui até eles, eu disse: vocês vão fazer o que aqui? Ele olhou para mim e disse: olha, nós vamos cantar para Jesus, vamos pregar o evangelho de Jesus. Eu olhei para eles e disse: vocês sabem quem eu sou? Um deles era mais esperto. Ele disse: sabemos sim, senhor, o senhor é o novo padre daqui do povoado. Então já que você sabe, então vai ficar sabendo que aqui só quem prega sou eu, só quem canta sou eu. Então você não vai nem cantar e nem pregar. Agora, o problema, sabe qual é? É lidar com um crente missionário. Crente missionário, cheio de fogo, até o tutano, pentecostal, a alma, é difícil lidar com ele. Você pode até impedir dele fazer alguma coisa, mas eles são crentes estrategistas. Ele não discute com ninguém, ele não toma satisfação com ninguém, mas vai para o joelho falar com Jeová. Lembra de Neemias? Orou 4 meses, mas quando está na presença do rei, a minha Bíblia diz que ele ainda orou. Aí ele olhou para mim e disse: está certo, seu padre, o senhor tem razão, o senhor manda aqui. Começou a desmanchar alguma coisa, e eu estava a caminho da minha varanda,
quando de repente eu escuto de novo aquele hino: ó, quão cego andei e perdido vaguei. Voltei no meio do caminho, disse: não mandei vocês pararem? Ele olhou para mim e disse: seu padre, o senhor mandou, porém, eita, porém abençoado, porém, da onde o senhor está desse lado da cerca, quem manda é o Senhor. Mas desse lado de cá, as terras é do meu pai. Aqui eu canto, aqui eu prego, e o senhor vai ter que escutar o evangelho de Jesus Cristo para a sua alma. Aleluia! E ali eu tive que escutar a pulso, irmãos. Escutei, fui embora. Poucos dias depois, fui convocado pelo prefeito da cidade para ajudá-lo em um grupo educacional. E ali eu encontrei, irmão, outro missionário. Missionário, ele não tem medo de ser quem ele é. Missionário compromissado com esta palavra. Ele é crente aqui e lá fora. Por onde ele passar, ele é a mesma pessoa. Ele não muda. E eu estava na sala de aula. Eu esqueci até as minhas fotos na minha outra Bíblia. Mas no meu DVD, que tem um título, Quem eu era, quem eu sou, mostro fotos, mostro tudo, testificando do quem eu era. E naquele momento eu estava vestido de hábito franciscano dentro da sala de aula, quando entra um crente chamado Joás, atrasado todo, um adolescente, morava em um povoado distante, mas chegou, sentou na frente do birô, e eu perguntei para ele: meu filho, levanta aí por favor, me diga seu nome. Ele se levantou, olhou para mim. Eu creio que ele disse: agora é a oportunidade de eu pregar o evangelho para ele. Olhou para mim e disse: professor, meu nome é Joás, sou crente das Assembleias de Deus, sou pentecostal até o tutano, professor, sou batizado com o Espírito Santo e com fogo. Olhei para ele e disse para ele: meu filho, eu não quero saber qual é a tua crença e nem que te batizou, só quero saber o teu nome. A partir de hoje tu vai sentar lá atrás. Eu estou resumindo, irmãos, porque é grande meu testemunho. No meu DVD eu conto na íntegra. E naquele momento ele sentou, eu comecei a não dar oportunidade para ele, porque eu aprendi dentro da minha família e dentro do seminário, que eu não podia ter diálogo, não podia ter amizade com esse povo, que poderia trazer uma má influência para mim. E todo dia aquele jovem olhava para mim, babuceava os seus lábios, que anos depois eu entendi o que ele dizia. Eu só comecei a entender por que ele babuceava, porque um dia ele me contou. Ele olhou para mim e disse: olha, toda vez que eu passava por você, eu dizia: Jesus, eu não posso, mas o Senhor pode. Jesus, o Senhor não deixa eu pregar para ele, não deixa eu pregar para ele, mas o Senhor pode enviar o Espírito Santo e pregar para ele. Ele vai se converter, vai mudar de vida, o Senhor vai batizar ele com o Espírito Santo e com fogo, e vai fazer dele um pregador da tua palavra. A oração de Joás começou a fazer efeito. Começou porque ele me colocou no seu joelho. Missionário, quando não pode ir para a missão, ele faz missão orando pelos missionários, orando pelas almas perdidas. Ele começou a orar. Deus criou uma situação na minha família, e eu tive que voltar para a cidade de Escada. Chegando em Escada, o padre Valdir já era o outro novo padre. Ele chamou-me até a sua casa paroquial e disse: Frei Alessandro, o senhor vai me tirar de um sufoco. Eu disse: por quê? Porque hoje é o encerramento da padroeira da cidade, da novena da padroeira da cidade, e eu convidei um padre das Alagoas, e ele disse para mim que tinha uma exigência, que só celebrava a missa se tivesse um co-celebrante com ele, que fosse da renovação carismática, e o único aqui na cidade é o senhor. Me ajude, por favor. Eu disse: eu estarei vindo celebrar a missa com ele. Quando eu chego na igreja, quem era o padre? Era o Frei Fulgêncio. Quem conheceu aqui o Frei Fulgêncio? Muita gente. Morou aqui na rua Assênio Fortes, aqui no sanatório. E eu pregando, eu celebrando missa com ele, e ele, um homem alto, olhava de cima para baixo. Terminou a missa,
Na sacristia ele olha para mim e disse: Frei Alessandro, eu te conheço. Eu disse: da onde, Frei? Que eu, apesar que somos da mesma ordem, mas eu nunca lhe vi pessoalmente. Não, a tua fama tem chegado aqui em Alagoas, e eu preciso dos teus trabalhos, porque na minha comunidade em Maceió, estou passando por uma situação difícil. Eu disse para eles: olha, Frei, eu estou indo para Alagoas daqui a 3 anos, mas não é em Maceió, eu estou indo para a cidade de Quebrangulo, para a Vila Franciscana. Ele olhou para mim e disse: não, eu vou conversar com o nosso superior, e eu vou te levar para Maceió, porque na minha paróquia, na Feirinha do Tabuleiro, tem um grupo que foi levantado, chamado Grupo da Paz, de Evangelismo da Assembleia de Deus da Avenida Maceió, que até hoje existe esse grupo, que está invadindo a minha paróquia, a minha comunidade, e Jesus, Deus dele, está salvando, libertando, curando, está tirando toda a minha mocidade da igreja. E eu ainda não entendo porque você ainda não gosta de pregar o evangelho. Dizer que Jesus liberta, salva, cura e leva o homem para o céu. A oração de Joás foi tão forte, sabe por quê, irmãos? Porque Deus de Daniel, que é o nosso Deus, está escrito no capítulo 2, que ele muda tempo e estação, estabelece rei, tira rei, ele faz tudo em favor daquele crente que está orando, clamando, porque a palavra de Deus diz: aquele que clama, se ouve, que bate, se abre, que pede, dá-se-vos-á. Chegou o dia de vir para Maceió, chegando em Maceió, deixei Joás para lá. O interessante, irmãos, que quando eu fui me despedir dos alunos, eu procurei Joás e não encontrei. No meio, o povo, o pessoal ao redor, me despedindo, me parabenizando. Quando eu procuro Joás, não estava Joás. No mesmo lugar que eu coloquei ele, mas não estava nem sentado nem em pé, estava de joelho dobrado em plena classe de aula. Aí eu olhei para ele e disse: eu vou me despedir do rapaz, vou dar essa chance para ele. Quando eu vou me curvar para chamar ele, a oração dele me chama a atenção. Ele chorando, ele dizendo: Deus, eu estou orando por ele, para o Senhor salvar, e ele chega aqui dizendo que vai para uma cidade, pegar uma paróquia maior. Mas quem vive esta palavra, irmão, não precisa correr atrás de profeta. Não precisa, porque ela tem resposta para tudo. No momento que ele disse isso, indagando a Deus o porquê, ele disse: Deus, mas está escrito na tua palavra que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eu sou justo, estou orando por ele, e o Senhor vai salvar ele para onde ele for. E fui embora sem despedir do Joás, porque eu não gostei daquela oração. Chegando em Maceió, passou-se os dias, mas eu estava no seminário para dar uma aula sobre os livros de Pentateucos. É dia da Bíblia, irmãos. Eu tenho que expor o que a Bíblia fez comigo. O que eu vou dizer aqui é duro, mas é Bíblia. Está aqui nessa Bíblia, está na Bíblia dos protestantes. Você vai entender por que eu estou dizendo isso. Quando eu manuseando os livros de Pentateucos para ensinar, eu me deparo em Êxodo capítulo 20. O que está escrito na Bíblia dos protestantes está escrito também aqui. No versículo 4 do capítulo 20 está escrito: não fareis para ti imagem de escultura, nem que está no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Quando eu li este versículo, está até grifado aqui, irmãos. Está até grifado. Porque num dia eu grifei, porque me chamou a atenção diferente das demais vezes. E naquele momento o Espírito de Deus começou a me revelar a palavra de Deus como ela é. E eu comecei a ser meu autocrítico, eu mesmo a me criticar, eu mesmo a me indagar e me perguntar: por que a minha igreja tem tanta imagem se a palavra de Deus condena?
Comecei a conversar com meus companheiros. Um dizia uma resposta, outra. Quando eu cheguei para Frei Fulgêncio, ele olhou para mim e disse: Frei Alessandro, você sabe que a nossa igreja ela é fundamentada na Bíblia e na tradição. Eu disse: eu entendo isso, Frei, mas não está me convencendo ainda. E um dia eu estava me preparando para fazer a homilia na Capela São José, na Feirinha do Tabuleiro, em uma oração carismática, quando Deus manda eu ler a Bíblia, eu me preparando, quando eu vou aqui para Mateus capítulo 15, versículo 6, a nossa tradução bíblica, ela fala um pouco, uma linguagem diferente, mas essa daqui é bastante clara, quando ela diz aqui no versículo 6, dizendo assim: assim por causa da vossa tradição, anulais a palavra de Deus. Aí eu disse: meu Deus, como é que eu posso viver de tradição, se a tradição anula a tua palavra? Eu entendi que tradições, mesmo que seja de família, que temos tradições familiares, eu ainda trago algumas tradições familiares, porque não vai de contra a palavra de Deus, mas aqui eu tinha e ia de contra a palavra de Deus, eu acabei com todas elas, porque eu prefiro a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que me leva para o céu. E naquele momento que eu entendi isto, agora olha, eu entre a cruz e o punhal naquela noite, no altar da igreja, da minha capela, para pregar a mensagem de Deus, eu com duas mensagens, uma católica apostólica romana e outra inspirada por Deus. Eu que não fui besta, meu irmão, eu não vou brigar com Deus, eu não vou lutar com Deus, eu preguei o que Deus mandou para eu pregar naquela noite. Eu preguei, ensinei ao povo, eu disse ao povo, deu ao povo que a tradição que vai de encontro à palavra de Deus, nós não podemos tê-la na nossa vida, porque a palavra de Deus é que leva o homem para o céu, porque Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Se eu não tiver a verdade na minha vida, se eu não praticar esta verdade, eu não vou para o céu. Jesus disse em João 17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. É esta palavra que leva o homem para o céu. Você deu glória para Jesus, você riu, você se alegrou, mas metade da minha igreja foi embora, não aceitaram. Um dia eu indaguei a Deus e disse: Deus, a minha maior pregação polêmica foi que eu preguei sobre tradição na igreja católica, e até hoje eu nunca vi um resultado, Deus. Será que foi em vão o que eu preguei naquela noite? O ano passado eu estava no meu trabalho, Misael sabe que eu trabalho com eventos, em hotel, quando eu estava organizando o evento de uma igreja batista, e de repente entra uma senhora, cabeça branquinha, 86 anos, quando me vê, abre aquele sorriso, aí diz: que bom te ver, meu filho, me abraçou. Eu não entendi, que eu não conhecia aquela senhora, e entrou. No decorrer da festa houve uma homenagem para aquela senhora, porque ela era a matriarca da igreja, era a primeira crente da igreja. E eu olhei para ela, quando chamaram ela para fazer a homenagem, ela olhou para o pastor dela e disse: pastor, eu não mereço essa homenagem, quem merece essa homenagem é aquele moço que está lá na porta, e apontou para mim. Eu não entendi porquê. Ela me chamou até onde ela estava, o púlpito, e quando eu cheguei disse: olha pastor, igreja, se eu estou aqui hoje, e se essa igreja existe hoje, se nós temos 400 membros, é porque um dia eu escutei uma pregação dele, dentro de uma igreja católica, dizendo que não podemos viver de tradição, de familiares, porque vai de contra a palavra de Deus. Naquela noite cheguei em casa, olhei para o meu marido e disse: nunca mais eu volto àquela igreja, porque eu vou aceitar Jesus como meu Salvador, para ir morar no céu. Quem fez isso? A palavra. Quem libertou aquela mulher? A palavra.
Quem transforma o homem? A palavra. E naquele momento que eu preguei, chamei meu sacristão, na época o Amaro, que ainda é hoje sacristão da igreja lá. Eu disse: olha, enquanto eu estiver nessa paróquia, nenhuma imagem vai permanecer na igreja. Tira toda a imagem da parede. Ele olhou assim e disse: por que, padre? Porque eu entendo pela palavra que Deus só habita onde há santidade. Se não tem santidade, Deus não habita. E onde há idolatria, Deus não habita. E eu vim aqui para induzir o povo a ir andar no caminho de Deus. A partir de hoje, aqui vai ser lugar da habitação do Deus Altíssimo. Deus vai habitar aqui, porque eu vou tirar toda a idolatria. Eu vou arrancar tudo daqui. Tira tudo. É bom, né, irmãos? Mas ali eu assinei a minha sentença. Me afastaram de todos os meus trabalhos, não deixaram mais eu pregar, mas esqueceram que eu não era um padre pároco, eu era um padre franciscano. Aí eu fui pregar na rua, preguei na rua, comecei a falar a verdade na rua. Mas um dia, eu estou em casa quando, sentado conversando com o Frei Fulgêncio em casa, quando o telefone toca, ele atende e passa para mim. Era o meu superior me mandando ir ao convento, porque teria uma palestra com o Frei Fernando, aquele frei que muito andou com o Frei Damião. E quando chego naquela palestra no auditório do convento, tinham mais de 50 padres e 19 seminaristas. Ele deu a sua palestra. No final, ele olha no final, me vê e diz assim: Frei Alessandro, prazer em revê-lo. Eu olhei para ele e disse: o prazer é todo nosso, Frei. Ele olhou para mim e disse: me deu o prazer de fazer a Via Sacra hoje comigo. Eu olhei para ele e disse: eu vou, porém, eu preciso lhe perguntar uma coisa. Aí alguém olhou para mim e disse: ele não diz que tudo isso que nós fazemos é errado? Por que ele agora vai fazer a Via Sacra com o Frei Fernando? Só porque ele é um padre famoso? Eu olhei para o camarada e disse: espera aí que tu vai ver o que vai acontecer. Cheguei para o Frei e disse: Frei, eu vou. Ele sabia quem eu era, ele sabia o que eu estava passando dentro do seminário, ele sabia o que eu passava dentro do convento, a minha luta, pregando a verdade, tirando as minhas dúvidas. Ele olhou para mim e disse: diga, Frei Alessandro. Eu disse: olha, Frei, eu li em Isaías, capítulo 45, versículo 20, que está escrito: nada sabe aqueles que conduzem a sua imagem de escultura em seus ombros e roga a um Deus que não pode salvar. Ele olhou para mim e disse: você está lendo muito a Bíblia da capa preta. Mas é verdade, irmãos. O mais antigo aqui há de concordar comigo. Hoje temos Bíblias rosas, capas rosas, amarela, branca, várias cores. Mas naquela época só eram duas cores de capa de Bíblia: a marrom, que era dos católicos, e a preta, que era dos protestantes. Eu olhei para ele e disse: Frei, eu nunca li a Bíblia da capa preta como o senhor denomina, mas vamos na nossa Bíblia. A nossa Bíblia tem 7 livros a mais do que a deles, não é? Se é. Então nós temos um livro que para eles é apócrifos, eles não consideram inspirados, chamado Sabedoria, que está escrito no capítulo 14, versículo 8: maldito a imagem, maldito quem faz a imagem, e maldito quem adora a imagem. Ele baixou a cabeça e se retirou. Aí um seminarista gritou: Frei Fernando, eu tenho vivenciado a história do Frei Alessandro, e agora? Quem está com a verdade? Se eu admirava Frei Fernando, eu passei a admirar mais ainda naquela época, porque ele voltou com toda a humildade, olhou para o jovem e disse: meu filho, quem sou eu, um mero mortal, para ir de encontro à palavra de Deus? Naquele momento eu disse: eu preciso conhecer este povo que prega a verdade.
Foi quando eu cheguei aqui na porta pela primeira vez, vindo de uma missa, vestido de franciscano, sentei-me, não demorei muito, fui embora. Passou alguns meses, voltei a Paisano, sentei-me no mesmo lugar, assisti o culto todo, fui embora. No dia que eu cheguei pela segunda vez em casa, descobriram que eu estava visitando essa igreja, me colocaram em clausura 1 mês e 15 dias, para eu poder esquecer o evangelho que estava cravado no meu coração. A Bíblia diz que quando a semente cai em terra boa, não tem aves de rapina, não tem demônio que arranque do coração do homem, porque Deus vai brotar e germinar. Aleluia! Mas naquele momento eu passei, ao cabo de toda aquela minha penitência, eu estou me preparando e indo para o tabuleiro celebrar uma missa, quando eu olho para o meu motorista e digo para ele: Frei, seu Manuel, eu estou sentindo algo tremendo no meu coração. Eu disse: o quê? Que não posso ir para o tabuleiro. Algo humano que hoje eu entendo que era o Espírito de Deus falando comigo. Eu preciso voltar para a igreja lá do Pinheiro. Eu vou lá para o Pinheiro hoje. Ele pegou o seu carro e começou a dirigir. Aqui próximo tem uma capela chamada Capela do Divino Espírito Santo. Eu não sei se ainda existe. Aqui ao lado. Ele, quando pegou a rua para ir para a capela, eu disse: seu Manuel, o senhor pegou a rua errada. Não, padre, é ali. Ele disse: eu vou para aquela. Aquela é dos crentes, é lá que eu vou. O senhor vai fazer o que lá? Eu disse: lá eu vou ouvir a palavra de Deus, porque eu estou precisando. Adentrei por essas portas, aceitei Jesus como Salvador, depois que a palavra de Deus cravou na minha vida. Voltei para casa como crente Frei, passei 15 dias, quando de repente, na minha última missa celebrando, eu peguei aquele jornal da liturgia, comecei a ler o evangelho do dia, quando a alegria do evangelho começou a invadir a minha alma, quando a presença do Espírito de Deus começou a invadir a minha alma, eu comecei a chorar, comecei a me alegrar. Alguém chegou perto de mim e disse: seu padre, o senhor está se sentindo bem? Eu disse: como nunca na minha vida. E o que é isso? Isso é coisa dos crentes. Eu aceitei Jesus e aquilo me pegou, e eu estou com vontade de dar um glória. Eu rasguei a minha garganta em plena missa e disse: glória a Deus. Mandaraia, ninguém entendia nada. Por quê? Porque a glória do irmão Ezequiel invadiu, entrou pelo meu tímpano, desceu para o meu coração, e eu disse: eu preciso ser um crente como aquele. Eu preciso ser um crente do glória, da glória, da glória, da glória, da glória, da glória. Adora a Deus aí, irmão, adora, que só Ele é digno de toda honra, de toda glória. Quem está sentindo a presença de Deus, dá glória a Deus. Glorifica o nome de Jesus aí. Glorifica, glorifica. Porque só a palavra liberta, só a palavra transforma, só a palavra leva o homem ao conhecimento da verdade. Só a palavra. Aleluia. E pelo poder desta palavra, eu pergunto: onde está a primeira pessoa que quer aceitar Jesus como Salvador nesta noite? Onde está a primeira pessoa que quer aceitar Jesus como Salvador? Onde está? Se você está aí e quer aceitar, venha até aqui à frente, que nós vamos orar por você. Ei, crente, tu é missionário, lança o convite. Você que está do lado dessa pessoa que não é crente, lança aí o convite, lança, diz para ele o que Jesus fez na tua vida também, porque cada um de nós Jesus fez um milagre, cada um de nós Jesus fez uma transformação de vida. Ei, eu aceitei Jesus, fiquei 15 dias lá, mas um dia eu disse, depois daquela missa, eu olhei para o meu superior e disse: dá baixa
no meu nome aí, porque eu vou voltar para a minha terra, e eu vou dizer lá, o que Jesus fez aqui em Alagoas na minha vida, porque eu preciso encher a terra, dizendo que só Jesus Cristo salva, só Jesus Cristo liberta, só Jesus Cristo transforma, só Jesus Cristo. Aí eu aprendi com o Joás que eu precisava ser igual a ele também. Para quê? Para Jesus salvar a minha mãe, salvar o meu pai. Aí Jesus salva a minha mãe. Eu conto no meu DVD como foi. Eu salvo minha mãe, meu pai. Hoje a minha mãe, 78 anos, dirigente de ciclo de oração das Assembleias de Deus de Pernambuco, anda a pé, evangeliza. Lá chama comissão, aqui é visitadora. Ela sai com a comissão pregando o evangelho. Sabe por quê? Porque só Jesus salva padre, freira, macumbeiro, pai de santo, mãe de santo, drogado, criminal, ladrão, tudo que não presta, Jesus salva, liberta, dá um banho com o seu sangue e faz dizer o que ele fez na vida dele. Onde está a primeira vida para Jesus nessa noite? Onde está a primeira vida para Jesus nessa noite? As horas para mim já esgotaram, mas eu quero dizer onde está a primeira vida para Jesus. Se tem alguém que quer aceitar Jesus como Salvador, vem cá, que eu quero orar por você. Você jovem que está ali, foi apresentado como não evangélico, não é isso? Você, camisa branca, você quer aceitar a Cristo como Salvador nesta noite? Hoje é o dia. Hoje é o dia que Deus marcou com você. Hoje é o dia que Jesus marcou esse encontro. O amanhã não pertence nem a mim nem a você, porque Jesus está voltando agora, pode voltar agora. Jesus pode chamar qualquer um de nós agora. Precisamos estar preparados para a volta de Jesus. Para aceitar Jesus não precisa de preparação, porque a palavra de Deus diz: vinde como estáis. Agora, para ir para o céu precisa, e essa preparação só tem quando aceita Jesus como Salvador. E hoje é o dia de você aceitá-lo, para se preparar para ir morar no céu. Se você quer, vem em nome de Jesus aceitá-lo como Salvador nesta noite. Onde tem mais alguém nesta noite que quer aceitar Jesus? Eu vou passar o microfone para o presbítero Misael. Mas deixa eu te dizer, quem lembra do Joás? Quem lembra do Joás? Eu aceitei Jesus, eu precisei voltar para a igreja do Joás. Voltei. Procurei Joás onde estava. Quando eu voltei para a igreja, eu entrei, quando parei na porta, eu sabia que naquela época a coisa era mais restrita, só podia entrar no culto de oração quem era membro da igreja. Pedi autorização ao pastor para poder entrar, ele me autorizou. E quando eu cheguei na porta, o porteiro olhou para mim e disse: você é crente? Eu disse: até o tutano, meu filho. É batizado nas águas? Eu disse: não, mas daqui a 2 meses eu estou descendo as águas. Então não pode entrar. Estou com a carta do pastor. Ele leu, aí olhou para mim e disse: é batizado com o Espírito Santo? Ainda não, mas eu tenho promessa. Eu tenho promessa, porque quem busca, acha. Aí ele disse: então sente nessa bancada, porque em Pernambuco tem uma bancada reservada para quem não é batizado com o Espírito Santo. Porque quando, durante a oração de joelho, se alguém falar em línguas, o obreiro identifica que Jesus batizou. E naquele momento, quando eu fui dobrar o joelho, quem estava orando? Joás. O moço de 14 anos, já estava com 20 anos. 6 anos ele orou por mim. Quando eu dobro o joelho, quando eu vou falar com ele, ele de novo na oração, dizendo: Jesus, eu não sei aonde ele está e como vive, mas vai lá e salva meu amigo professor Alessandro, porque um dia eu quero orar com ele. Carabacanaia, Xaraio Forganava Súbria. Aí eu olhei para ele, botei o braço sobre ele e disse: Joás, o dia chegou. Aí Jesus batizou ele com o Espírito Santo na hora. Sabe por quê? Quando a promessa chega na tua porta, vem dobrada, dobrada, feito tapioca, vem dobrada. Deus está te dizendo: busca, me busca, porque quando eu te abençoar, vai ser bênção dobrada, dobrada, dobrada. Aleluia! Ei, jovem, hoje é o dia. Em nome de Jesus, vem cá. Oh, glória!
glória! Aleluia! Vocês ainda não entenderam. Ele está aceitando Jesus como Salvador. Você pode dar um glória para Jesus aí, crente? Oh, glória! Ei, é festa aqui na igreja hoje. No céu está tendo festa, na terra também. Mas vamos deixar a segunda vida para Jesus nessa noite. Irmãos, eu posso ter pressa para tudo na vida, mas para fazer o convite eu não tenho não, pressa não. Tenho não, meu irmão. Onde está a segunda vida para Jesus? Essa senhora também foi apresentada não evangélica. A irmã Maria Lúcia, né? Maria Lúcia Luísa. Dona Maria Luísa, hoje é o dia de a senhora aceitar Jesus. Na próxima vez ela está dizendo: vou orar a Deus para que a senhora tenha essa grande oportunidade. Além da irmã Maria, já estou lhe chamando de irmã, já estou profetizando, Dona Maria Luzia. Aonde está? Tem mais alguém não evangélico no nosso meio? Só tem essas duas pessoas? Só tem essas duas pessoas? Você pode ficar de pé dando glória a Jesus nessa noite? Você pode estar? Meu irmão, a festa no céu. A festa no céu nesta noite. Como é teu nome, jovem? Rafael. Afastado do evangelho ou a primeira vez como crente? Afastado do evangelho, voltando para Jesus. Melhor decisão dele, voltar, fazendo a reconciliação com o Pai. Vamos orar pelo Rafael, para que Deus renove a aliança com ele. Se ele já era batizado, que Jesus renove ele agora, porque Jesus pode fazer isso. Você já é batizado com o Espírito Santo, Jesus pode te renovar agora. No ato da oração, você voltar a falar em línguas estranhas, sair daqui cheio de poder. Quem crê, dá um glória para Jesus. Aleluia! Lá fora, irmão, está o nosso material. Quem eu era, quem eu sou. Você adquirindo vai nos ajudar a ganhar almas para Jesus. Querido Deus, Pai da eternidade, aqui está, Senhor Jesus, através da ministração da Tua palavra, através, Senhor Jesus, do poder da Tua palavra, o Senhor alcançou o coração do Rafael, fazendo ele entender e compreender que ele precisava fazer uma nova aliança contigo, voltando para a tua presença. Jesus, está ele aqui, reescreve o seu nome no livro da vida. Jesus, dá sobre ele, derrama o seu sangue carmesim, Senhor. Deus,